Tá? Boa noite a todos, a todas que estão aqui comigo. Mais uma quarta-feira maravilhosa, né? Que a gente vai ter um bate-papo aqui bem gostoso sobre redação. Eu, particularmente, muito feliz, tá? Com as redações que vocês me mandaram, do tema 7, a correção, né? Fui fazendo as correções, assim, foi uma satisfação de ver o quanto vocês, aqueles que têm mandado, né, as redações para mim, o quanto vocês têm evoluído, tá? E isso é o que faz com que a quarta-feira a gente comece a trabalhar aqui com vocês e com prazer, né? O prazer de saber que vocês estão ali no caminho correto, que vocês estão conseguindo escrever, que existe toda uma possibilidade realmente aqui de aprendizagem, mesmo a gente estando à distância, mesmo eu não sentando ao lado de vocês, né, e botando a mãozinha em cima ali e ensinando a escrever perto, né? Então, a gente vai conseguindo fazer com que os nossos encontros realmente sejam frutíferos, né? E isso é uma satisfação muito grande para mim, tá? E acredito que para o curso do Ronaldo lá também, né? Quando eles tiverem aí a aprovação de vocês e as notas na redação, principalmente, né? Que é o que me interessa aqui. Ângela, é assim mesmo, olha, tem que pedir e agradecer sempre, né? Nós estamos no momento de pedir, aí quando a gente pede, recebe, agradece, né? Então, em vez de você falar que está decepcionada, agradeça, porque a tua evolução foi muito grande, apesar de você falar da dificuldade de tempo, de entendimento, tá? Então, assim, tenha em mente que você melhorou muito e que muitos aqui, né, realmente, alguns já tinham uma certa facilidade, dava para ver, né, que a gente, quando a gente vê essas redações, as escritas, eu já de começo já sabia quem tinha um pouco mais de facilidade e quem não tinha, tá? Então, claro que nas correções eu vou pontuando algumas coisas, eu não faço uma correção muito minuciosa de colocar várias informações, porque leva muito tempo, tá? Então, eu corrijo assim o suficiente para a gente poder, para vocês olharem qual é a evolução que vocês têm e para que eu tenha uma ideia de quem está participando, né, aqui desse grupo desde o começo e aqueles que vão entrando no meio, como é que vão evoluindo. E isso é importante para vocês e para mim também, aqui como professora. Bom, nessas redações todas e correção, algumas situações que a gente vai verificando ao longo do tempo aí, né? Vou fazendo anotações, olha, o que eu preciso que vocês saibam, o que é um defeito, né, entre aspas, da maioria, como é que vai funcionar, tá? Mas antes de começar, o Ricardo ergueu a mão, quer fazer uma pergunta, Ricardo? Alguma coisa que você queira perguntar? Não, tranquilo, professora. Boa noite a todos. Já ouvi, era só puxão de orelha da Ângela aí, que eu já levei também, viu? Você levou também? Já levei também. Viu? Mas isso é satisfatório, viu? É para correção e a gente entende que é para evolução nossa, né? Sim, então às vezes eu escrevo algumas coisas, eu acho que eu escrevi na do Cícero. Cícero, foi você que eu falei que o examinador não ia ter paciência? Foi, né? Às vezes eu coloco algumas. Foi. Você compreendeu aí o que é que tinha acontecido? Tá? Não, entendi. Serve para todo mundo, Angela. É o que eu quero que vocês compreendam, que aqueles problemas que você tem, que o Cícero tem, que o Ricardo tem, a maioria tem. Então, isso não é, gente, por isso que a gente está aqui num grupo, até, eu digo escolhido, né? Porque realmente, não sei se a Juliana entrou já, deixa eu ver, a Juliana está aí? A Juliana não entrou ainda. Mas a Juliana quer fazer umas perguntas, eu falei assim para ela, né? Em vez de fazer uma pergunta também, Cláudio, fazer uma pergunta, ela queria tirar dúvidas no WhatsApp, eu falei, faz o seguinte, tira dúvidas na aula hoje, que aí provavelmente, que eu já sei mais ou menos o que aconteceu com ela, né? Provavelmente, e tem a maioria também, ó, ela está entrando agora. A maioria tem o mesmo problema. Juliana, você está entrando agora e eu estou falando de você, justamente, tá? Então, você queria fazer algumas perguntas, estou aqui à disposição, Juliana, para te ouvir e até para tirar as dúvidas que você tiver em relação
as suas correções, que é aquilo que eu falei, né? Uma dúvida de um acaba resolvendo a dúvida dos outros também, tá? Mas o Cícero, eu quero só comentar o do Cícero, por quê? Do Cícero e do Cícero não foi caso, não. O Cícero foi super bem. Acho que foi do Luiz Cláudio mesmo, né? Que eu comentei lá que do Cícero foi bom, não, foi bem boa, uma nota muito boa. Para A quem primeira começou. foi ruim. A primeira foi ruim, foi um desastre. Na segunda eu evolui bastante. Bastante, né? Foi bem, bem boa. Deixa eu ver aqui. Isso. Então é o seguinte, o do Luiz Cláudio, o que eu vou falar aqui, o Luiz Cláudio coloca como Cláudio aí só, tá? Eu vou dizer aqui porque eu acho importante a gente voltar a essa questão, tá? Não é desmerecendo ninguém, por favor, não é de jeito nenhum. É aquilo que eu disse, tudo que nós falarmos aqui é importante para o crescimento geral, tá? Então, o que aconteceu com o Cláudio? Ele respondeu, eu dei a nota que ele mereceu, gente, 20 pontos, eu dei 19,57 para ele, porque realmente a resposta dele está adequada, tá? Mas não está distribuída de uma forma. Por que você tirou? Porque eu procurei a resposta dentro do teu texto. Sabe o que a tua pergunta? Sim, o que você fez? Você embolou os itens. Você misturou o item 1 com o 2 em todos os parágrafos, tá? O examinador, quando ele vai ler, ele não perde esse tempo. Eu não, eu aqui queria, eu fui lá e é o que eu escrevi para você. O examinador não vai ter a paciência que eu tive de ficar lendo o seu texto e procurando as respostas. Eu encontrei as respostas, tá? O que ele fez? Então, ele embolou tudo ali, misturou os itens, e foi isso aqui. E eu disse para ele, não vai ter... O que tem que ser feito? Aquilo que eu digo para vocês desde o começo. Cada item tem que ser respondido na sua totalidade em um parágrafo separado, gente, tá? O que isso vai evitar? Vai evitar que vocês gastem mais para frente, né? Porque a nota do Cláudio seria pela banca pelo menos ali um 11, 12, no máximo de 20, tá? Por quê? Porque o examinador vai olhar, né? Não vai olhar, não vai encontrar nada. Aí o que vai fazer? Vai ter que me pagar. Eu vou pegar o texto dele da prova e vou mostrar para o examinador onde é que estão as respostas, para que ele alcance a nota que ele tem direito, tá? Então, olha só, eu semana passada falei para vocês, né? Semana retrasada. Tá, bom, eu estou aqui estou naquele redemoinho assim de recursos, né? Eu peguei uma prova de um recurso da PC Paraíba. E falei para a Heloísa, meu Deus, porque era um texto todo embolado. O examinador a pessoa estava desclassificada, gente. Mas as respostas estavam ali. Entenda isso. Valia 15 a prova, tinha que tirar 7,5, ele estava com 7,29. Fora, totalmente fora. Aí mandou, dentro do texto todo embolado, as respostas estavam, mas não estavam separadas por itens. O examinador lê, naquela montoeira de texto que ele vai ler, ele vai dar a nota que ele achar que está ali, né? Aí, no recurso, né? Eu entrei com o recurso, e ele foi para 13,80. De 7,27, desclassificado para 13,80 na cabeça, dentro das vagas, gente. Olha só a importância que é você fazer um texto bem elaborado e um recurso bem elaborado, claro, né? Mas o que eu quero que vocês entendam sempre é que não é para vocês fazerem redação para depois achar que o recurso vai resolver a vida de vocês. Não é isso, gente. Vocês têm que pensar o tempo todo. Vocês têm que escrever uma redação que vai chegar lá na prova, vocês têm a segurança do que vocês estão escrevendo, do jeito que a banca quer, tá? Para que vocês não tenham que se preocupar com recurso, com nada depois. A não ser que realmente o examinador tenha pisado na bola com vocês. Mas isso é muito... o que a gente consegue de diferença ali de notas e recurso, ou quando o texto está mal elaborado, né, não está dividido do jeito que a banca quer, ou são pontuações não muito grandes, entendeu?
Então, claro que eu não quero, Ângela. Eu não quero realmente. Eu quero que vocês peguem a prova, a nota de vocês e digam assim, viu? Enquanto o pessoal ali faz recurso, eu estou tranquila, tá? Esse é o objetivo dos nossos encontros, e não é só Deus, não, tá, Sueli? Isso é uma situação, ele quer tudo que for de melhor para vocês. Mas cada um tem que fazer a sua parte. Eu a minha, mostrando como é que vocês vão fazer para não precisar de mais nada além de vocês, tá? E vocês fazendo o que vocês têm que fazer. Estudando, tendo dias e horários próprios para a redação, como se fosse processo penal, como se fosse constitucional, como se fosse qualquer matéria, tá? É isso que vocês têm que fazer, se preparar, tá? Então, e tem tempo, gente, claro que tem. Pois é, Cláudia, a tua dúvida é o seguinte, que como você colocou os itens, você escreveu metade do item 1 no primeiro parágrafo e metade do item 2 no primeiro parágrafo. Depois, voltou com o item 1 e voltou com o item 2. Então, você ficou misturando ali os dois itens. O que você tem que fazer? Onde o item 1 dizia quais são as causas da violência contra a mulher, é para escrever quais são as causas e falar sobre essas causas. Ponto. Quais são os fatores que podem contribuir para a prevenção da violência contra a mulher? E fala dos fatores, desenvolve os fatores e ponto. O que você fez? Você falou de causa, falou de solução, tudo no mesmo parágrafo, tá? Isso é uma estratégia de argumentação, Cláudio, para outras bancas, tipo uma VUNESP, você pode fazer isso. A Fundação Carlos Chagas, você pode fazer isso. Mas na CESP, você vai fazer, você pode fazer. Só que você vai precisar de mim depois para provar que você escreveu certo. Entendeu? Então, o que eu não quero é justamente isso. Eu quero que você siga a ordem, tá? Eu poderia ter tirado a tua nota, tá? Tirar a nota e dizer para ver o que você ia fazer, tá? Mas eu não acho justo, porque eu sei e vi que a resposta estava ali, tá? Mas é da minha competência dizer para você, não faça mais isso, Cláudia. Faça diferente, faça como a banca tem que fazer, tá? É bom, isso mesmo, por isso que isso tudo que a gente pode fazer, gente, bater esse papo aqui é justamente para colocar tudo no eixo, tá? Adriane, chegar lá, já aconteceu isso com você? Já? Então, eu aproveitando, né, que você falando que já aconteceu com você, isso é muito comum, né? Deixar de lado um pouco a redação, né? E depois chegar na prova e dizer assim, pego lá a folha, escrevo, pego os textos, vou dar um jeito. E chega na hora, gente, redação não tem dar um jeito, né? Não, triste demais. Pode falar. Eu fiquei com 21 erros, professora, de português, segundo a correção da banca. É gritante a minha. Eu tô com ela aqui na mão, 21 erros. Aí minha nota caiu de 16 para 12,95. Eu sou frustrada até hoje por essa... E foi um tema muito bom do DEPEN, dessa última prova do DEPEN. Dominei, mas caguei na questão da gramática, acentos, nossa, foi terrível. E é bom você comentar isso, porque, gente, boa noite, futuro PRF Zeus. Esse homem é incrível, né? Esse nome é incrível. É bom você comentar sobre essa questão da gramática, porque observem ali a forma como eu tenho feito correções, inclusive do tio, da cedilha, né, gente? Olha, eu estou fazendo recursos diretos, as bancas estão anotando essas questões. Porque se você não coloca a cedilha no C, ele fica voando, é como se não existisse. E às vezes, onde você coloca a cedilha, do jeito que você coloca, traz com acento da palavra de baixo. E isso geram 2 erros: a falta de cedilha e o acento não deveria ter. Entendeu? Então,
Isso, então precisa ver, eu corrijo. Então, assim, eu vejo alguns de vocês, a minha vontade, gente, é porque eu não tenho muito tempo. Porque quando eu tenho tempo, eu descasco mesmo ali no papel mesmo, sabe? Quantas vezes eu preciso escrever aqui que o tio escreve desse jeito? Quantas vezes eu falo que... Entendeu? Às vezes eu faço, e eu costumo com os meus alunos, John, tem que arrumar isso, né? Os alunos do curso aqui, eu pego e mando a redação, corrijo tudo e coloco um 0. Só vai receber nota de novo quando o tio estiver e a cedilha corretamente esgrafados, tá? Eu começo a fazer isso. Aí eles começam a perceber que existe realmente uma situação que tem que ser corrigida. Gente, essa parte da gramática, lembra que tem, né, Ricardo? Lembra que eu disse para vocês já a banca CESP, esse mito de que a CESP não dá bola para gramática? Isso acabou, gente. Acabou. Olha a prova última, vezes 8. Cada erro gramatical multiplica por 8, gente. Quantidade de erros dividido por número de linhas escritas, vezes 8. O que tirou de gente do concurso, vocês não têm noção, tá? E aí, o que acontece? Quando eu mostro para vocês e marco para vocês ali em vermelho e tal, e circulo e tal, é porque é tão importante que vocês percebam. O que mais eu já disse para vocês, acho que na terceira aula, segunda ou terceira aula, acho que na terceira eu disse para vocês, pelo amor de Deus, gente, estuda em crase. Meu Deus, tem gente que põe crase onde não deve e onde deve não põe. Quer dizer, claramente não tem a menor noção do uso da crase. Isso é um problema, porque dificilmente você pega um texto que não tenha que usar crase. É regência. Então, a gramática tem sido um grande problema para vocês nessa caminhada. Adriane, eu vou dar uma olhada na tua redação aqui de novo para ver como é que tá. Eu estou com elas todas abertas aqui, eu só não vou mostrar aqui, tá? Porque... Aqui, Adriane. Deixa eu ver como é que tá. Não, dessa vez, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 erros. 15 erros, Adriane. Ainda é muito alto. Muito alto, professor. Eu estou extremamente preocupada com isso. Tá? Tô mantendo o mesmo problema, né? Ou seja, é fato que eu vou me decepcionar de novo se eu não treinar mais, se eu não corrigir essas minhas caquinhas? Então, vamos lá. Teu problema está na regência, tá? O uso da preposição. Aqui, uma situação que você, por exemplo, nome de ministério, tem que ser com letra maiúscula. Uhum. Isso aí, ali já foram 13, tá? Uso inadequado de vírgula, tá? Ou a falta, né, delas, então precisa, tá? Você veja aqui, e 2 separações de sílabas que não dá. Inadequada, né? Inadequada, tá? Então, o que vocês têm que fazer? Joyce está chegando aqui pela primeira vez, Joyce. Seja bem-vinda, tá? O que vocês têm que fazer? Vocês precisam olhar com muita atenção, gente, as correções. Onde é que eu estou errando? Olha aqui, estou errando na vírgula. Então, eu preciso estudar a vírgula, gente. É o diagnóstico da redação que vocês precisam fazer. É o diagnóstico de vocês. Eu aponto para vocês onde é que está o problema e só vocês podem melhorar isso, tá? Eu não posso chegar, porque eu não vou estar com vocês, né, no dia da prova. E assim, aí o que os alunos falam, professor, às vezes quando eu vou escrever algo, eu lembro de você e penso assim, ela vai me matar a hora que ela ouvir isso, então eu não vou escrever. Eles dizem isso, sabe? Daí eles mudam da palavra, mudam assim, sabe? Porque sabe que se eu pego realmente, né? Depois eu torço o pescoço, né? Acentuação, o Ricardo, acho que foi o Ricardo que acabou de falar ali, vou te matar, sim, claro. Ricardo, acento, esqueça os acentos. Não, cara, você não esquece acento, você não sabe usar. Não é porque você esquece. Ninguém que saiba usar vai esquecer. Então, presta atenção. Por que você não acentua? Porque você não sabe. Porque quem conhece a palavra acentuada, na hora, sabe? Seja bem-vindo, Marcos. Seja bem-vindo à aula.
Então, veja só, é bem interessante, pois é, né? E aí, gente, o que mais interessante, o que eu vejo, que às vezes as palavras que estão escritas na proposta, com acento ou escrito, vocês reproduzem no texto erradas. Mas como? Entendeu? É falta de atenção. Eu entendo a pressão do momento, mas não, gente. Esse tipo de situação é falta de atenção. E eu não posso compactuar com isso, tá? Eu tenho que bater em vocês mesmos, tá? Bater mesmo. E vou bater quantas vezes precisarem para vocês dizer, olha, não, a hora que eu vou escrever, cadê o acento? Olha na prova, tá? Entendeu? Às vezes, as redações todas, elas têm a palavra órgão escrita. Mas aí vai lá e escreve sem. Aí vai falar, pelo amor de Deus, né? Deixa eu ver o que a Juliana diz. Juliana, se você quiser abrir o microfone, fica mais fácil, que daí todos ouvem a tua pergunta e aí eu consigo responder. Você não quer fazer, por favor? Deixa eu ver, da Juliana aqui. A Juliana, gente, perguntou o seguinte. A pontuação final, eu não consegui entender se minha nota foi baixa por conta dos erros, se foi desenvolver o tema de acordo com a banca esperava. Então, como é que vocês vão fazer a análise? Então, a Juliana quer saber a análise da redação dela. Veja só, cada item tem uma pontuação. Veja lá, Juliana, vale 20 pontos a redação, tá? O item 9 valia 9, e o item 1 valia 9, e o item 2 valia 10, tá? A estrutura valia 1. O que aconteceu? Onde é que você sabe que você pontuou adequadamente? No item 2, que você tirou a nota cheia, você tirou 10 no item 2. Quer dizer que você cumpriu toda a função e a resposta adequada do item 2. Entretanto, no item 1, você tirou 2,5. Isso quer dizer que para chegar a 9, faltou muito, tá? Olha o que eu escrevi ali no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo. Linha 6 a 9. O que você fez? Você escreveu quais eram as causas, apenas. Você não explicou nenhuma. E eu escrevi do lado ali, explique cada causa, tá? Então, ali está explicadinho. O que fez com que você perdesse 0,25 na estrutura? O fato de você não respeitar a margem. Veja que você não escreve até o final, e além de que internamente você não divide os teus parágrafos, Juliana. E essa é uma outra questão, então, aproveitando a tua aqui, para a gente falar sobre isso, né? Eu quero fazer um comentário com você aqui. Você escreveu 24 linhas, tá? Sobraram, então, ali 6 linhas. Você sabia que, se você tivesse explicado cada causa, você teria escrito 30? E aí, provavelmente, a gramática aqui seria menor, porque aí o desconto, né? Porque é proporcional. Então, Juliana, o que você precisa perceber quando você pega a tua prova, fazer o diagnóstico, é olhar quanto eu tirei naquele quesito. Aquele quesito valia 9, eu tirei 2,5, porque você não respondeu. E eu coloquei do lado ali, Juliana, que você deveria ter explicado cada uma das causas, tá? Então, voltando a essa questão dos itens, a gente não pode esquecer. Você colocou a causa, explique cada uma das causas, desenvolva, faça um parágrafo, tá? Que contextualize essas informações. Não basta escrever a causa é essa, ponto. Não, para a banca não serve, nem para metade da nota, tá? Então, é necessário que tudo seja desenvolvido. Esse é um problema também percebido, né? Que eu percebi no texto. Gente, eu vou abrir a janela aqui, que eu estou bem na frente da minha janela aqui, que aqui está quente para caramba. Essa é uma questão que eu percebi. Aí a Juliana também, aproveitando, que eu já queria comentar sobre isso. Eu já falei semana passada, eu vou falando toda semana, eu vou repetindo, que é para isso entrar na cabeça de vocês. Os parágrafos precisam ser divididos internamente. Vocês não podem fazer um período de 6, 7 linhas, gente. 8 linhas. Começa lá sem colocar ponto, sem colocar conectivo. Isso perde muito da conexão, da progressão de ideia, o texto fica confuso, tá? E isso prejudica a nota também no item de conteúdo, porque a banca hoje,
quando vocês têm problema de construção da frase, construção do parágrafo, a banca tira nota no conteúdo, não na dividir em períodos, isso mesmo, Ângela, tá? E não na gramática, eles não vão tirar isso lá na gramática ou na estrutura. Não, eles vão pegar e vão usar lá no conteúdo, tá mal construído, não dá para entender direito, tira nota no conteúdo, tá? Então, isso é muito importante. A parte, principalmente, né, fico incomodando vocês, escreva até o final da linha, a gente faz um texto apresentável. O que acontece? Isso é respeito ao concurso e respeito à banca, quando vocês vão lá e fazem um texto todo arrumadinho, letra legível, respeito às margens, não ultrapasse a margem, tá? Escreve até o final da linha. Gente, e 1 centímetro, quem que foi o Cícero? 1 centímetro de parágrafo, para início de parágrafo, não a avenida inteira. Não adianta comer espaço para começar o parágrafo, porque daí escreve menos, né? Vocês pensam que a gente não entende, né? Então, assim, 1 centímetro, eu vou marcar isso o tempo todo. Eu vou encher o saco de vocês, por quê? É golpe, claro que é golpe. O que acontece? Quando o corretor, o examinador, pega um texto bem arrumadinho, gente, ele tem uma outra visão. Outra visão do corretor. Vocês pensam, a gente senta aqui na frente, eu vou fazer a correção, quando eu pego uma bagunça com um texto, eu penso, misericórdia. Será que essa pessoa tem condições de ser policial? Ele é tão confuso com o que escreve, mas será que na hora não vai se atrapalhar, em vez de pegar uma arma, pega uma faca, um cacetete, sei lá, alguma coisa? Entendeu? Renato, respondendo a tua pergunta, sim. Foi muito bom. Em relação a vocês fazerem redação com os 2 tópicos, vocês estão, olha, 10 com estrelinha, viu? Passaram no teste. E isso é importante, muito para nós todos aqui, tá? Porque é aquilo que eu falei no começo, né, para vocês. É sempre muito bom para mim ver que isso está acontecendo e para vocês sabendo que vocês estão evoluindo. E realmente foi uma beleza, tá? Mas, claro, né, a gente tem algumas questões que precisam ser colocadas. Tá? Gente, vamos lá. Verbo trazer. Anotem. O verbo trazer tem sentido de levar, de transportar e carregar. Quando vocês escrevem, a lei trouxe. O que a lei carregou? O que a lei tem capacidade de levar, transportar e carregar? Não. É o uso inadequado daquele sentido. Vocês usam a linguagem figurada, a linguagem coloquial. Não se faz isso. O texto dissertativo, essas redações, esses gêneros textuais ali, gente, tem que ser com linguagem formal e literal, tá? Então, a lei prevê. A lei não traz nada. Então, por favor, não quero mais ver a lei trouxe. A lei trouxe benefício. Como? Pegou no colo a lei e trouxe no seu. Como é que ela fez isso? Vocês têm que pensar nisso quando vocês escrevem os verbos, tá? Alguém escreveu um texto, deixa eu pegar aqui. Já vou pegar e já vou dizer quem foi que fez. Porque eu não gosto de ficar nessa história, eu gosto de contar quem faz as cacas, né? Porque daí a gente... Que eu sei que foi mulher. Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu ver. Jamile, talvez? Não. Adriane, não. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver quando é que estão as mulheres desse lugar. Juliana? Não. Karina? Não. O que escreveu... Puxa vida, não sei agora quem que foi que escreveu. Mas aí vai lembrar. Quem escreveu deve lembrar disso, tá? Escreveu assim, o verbo inferir. Né? E o verbo inferir tem o mesmo sentido de deduzir, tá? Vou falar sobre o gerúndio já, André. Sobre deduzir. Então, tem que tomar cuidado, gente. A hora que vocês forem usar uma palavra diferente, recorram ao dicionário antes, tá? Não usem sem saber qual é o sentido, porque vocês vão ser penalizados pelo sentido, tá? Aproveitar, então, isso. Bom, vou usar aqui do Renato, já falo, Andriele, tá? O Renato,
usar onde. O que é onde? Onde é um pronome, tá? E ele existe apenas para lugar fixo. Lugar fixo. Onde você está, tá? Se você estiver discorrendo sobre uma situação, sobre o que quer que seja, que não seja lugar fixo, você vai usar em que, no qual, o qual, tá? Mudem o pronome, porque ele não vai estar adequado ali. É erro de colocação pronominal, tá bom? Então, onde não pode, tá? Gerúndio, gente, assim, né? Gerúndio, posso usar gerúndio? Pode. Usar um gerúndio, você pode. Porque às vezes a gente precisa ali para mostrar uma ação contínua, uma coisa nesse sentido. Mas quando você, num parágrafo, escreve 3, 4 gerúndios, procurando, fazendo, colocando, tudo, né? Coloca no texto, porque o gerúndio, gente, ele é viciante. Quando você começa a usar, tudo que você vai escrever, você quer usar gerúndio. O gerúndio é o verbo terminado em NDO, tá? Então, faça o seguinte, toda vez que vocês vão escrever o gerúndio, lembrem disso. Gerúndio empobrece o vocabulário do texto. Então, não pode ser usado. Não usem gerúndio, ok? Usem uma vez, no máximo, e depois deixem para lá. Então, sempre... Foi Kelly? Aí, Kelly. Todo mundo tem que pensar nisso. A gente tem que melhorar o vocabulário. O vocabulário é extremamente importante. Vocabulário é importante e tem que ser saber usar. Mas não precisa, gente, de jeito nenhum, ficar procurando palavras no dicionário para vocês usarem no texto de vocês, tá? Palavras simples, mas que tenham conteúdo, objetividade, é o suficiente. Vocês têm que sempre lembrar que, ao escrever um texto, o texto de vocês pode e deve ser lido por qualquer pessoa e ser entendido por qualquer pessoa. Pensem nisso quando vocês estiverem escrevendo, tá? Mais alguma perguntinha que vocês queiram, gente, fazer? Porque daí eu quero passar para algumas informações para vocês aí desta semana. Tudo certo? Diga, Juliana. Quiser, pode abrir o microfone, Juliana. A gente quer ouvir tua voz também. Alguém mais? Cícero, você queria perguntar alguma coisa? É só uma dúvida aqui. Pois não. Com relação às notas que a senhora dá aqui em cima nos itens. Só para mim ficar antenado do que se trata aí. O item 1 e item 2 a gente já sabe o que é. E tem assim, ERT.1. Eu queria saber do que se trata para poder melhorar nisso aqui. Estrutura, Cícero. Estrutura. Tá, então, item 1 e item 2 são aqueles que estão na proposta. EST é estrutura, tá? E GRAM é gramática, tá? Ok? Ok, tá. Se você baixar a folha do projeto, isso já está lá tudo arrumadinho, tudo certinho, daí você não precisa nem eu ficar escrevendo em cima ali, porque daí eu escrevo tudo abreviado justamente para ser mais rápido, tá? Bom, gente, a Suelen diz assim que tem receio de usar o gerúndio, né? Eu não gosto e a banca também não gosta, ela marca quando tem muito gerúndio, que é oralidade, né? Então, é bom a gente... E assim, gente, você tem que entender que vocês não vão fazer só concurso para a banca CESP, né? Vocês vão fazer outros concursos, outras bancas. Então, quando essas dicas aqui servem para CESP, servem para todas as bancas. E aí algumas querem uma forma melhor de escrita, outra diferente, então, mas vocês vão ter condições, fazendo um bom texto e uma boa gramática, aproveitando o estudo de português e aplicando, tá? Na redação, vocês vão ver quanto vocês vão melhorar, tá? Tem que aplicar aquilo que eu falei para vocês. Vocês estudam língua portuguesa, mas não aplicam na redação. Vocês só estudam para fazer X, certo, errado ou nas múltiplas lá, tá? Quando vocês vão escrever, o cérebro de vocês já está condicionado a escrever aquilo que vocês sempre fizeram antes do estudo, tá?
Eu sempre peço para alguém ler antes de finalizar, mas acredito que ela seja a pior. Nossa, Ângela! Quem que é essa pior? Não fala assim da pessoa que está tendo. A Ângela está aqui, olha. Tá, entendi. A FGV é terrível. Realmente, uma das piores bancas, assim, nessa área é a FGV. É difícil a gente conseguir mudar até nota, porque eles são muito rigorosos e muito certinhos, né? Para fazer a correção. A gente está aguardando aí a Selecom, né? Que vai divulgar hoje o resultado de recursos, né? Das provas que a gente fez. E aí, vamos ver como é que a Selecom vai se comportar, né? Não é uma banca muito tradicional aí nesses concursos aí que eles estão começando a pegar. Mas, terminadas as perguntas, vamos para aquilo que a gente está hoje com vontade bastante de falar, né? Gente, quando vocês escrevem o texto, né, que vocês têm a parte da argumentação, sempre aquela questão, o que eu tenho que fazer, né? Além de escrever, o que eu tenho que fazer, tá? Quando vocês estão trabalhando, gente, no caso ali que eu pedi semana passada, né, um texto que falava das causas, né, solicitava vocês apresentem as causas, né, do aumento da violência contra a mulher, tá? O que você vai pensar? Eu comentei aqui agora, né, com a Juliana, acho que foi com a Juliana que perdeu nota, né? Porque não divulgou ali, não desenvolveu as causas. Aí você vai me perguntar, mas como eu faço esse desenvolvimento, professor? Como é que eu escrevo essas causas e eu desenvolvo de que forma, tá? E aí vem aquela parte que a gente chama assim, vamos trabalhar uma estratégia, né, de funcionar isso, tá? O que acontece com a causa? Quando você é obrigado a apresentar a causa, você tem que pensar assim, bom, eu tenho que desenvolver, eu tenho que dizer, mas olha, como é que eu posso desenvolver isso, tá? Desenvolve, apresente a causa, e dentro da mesma questão, você pode colocar, né, você pode fazer, né, toda uma dissertação com as consequências também, tá? Por que acontece aquela causa? Vamos lá, eu vou pegar aqui a redação, aproveitar a Adriane aqui, né? Ela colocou assim, olha, é imperioso destacar os principais fatores que conduzem ao aumento da violência doméstica contra a mulher, tá? Ainda está relacionado ao machismo, né? Tá? Pois, em parte dos relacionamentos, é uma percepção de posse. Então, a primeira causa que ela escreveu, está escrita, foi o machismo, relacionado ao machismo. Aí, o que ela faz? Ela faz uma explicação. Pois, em parte dos relacionamentos, é uma percepção de posse sobre a mulher. Então, uma pequena explicaçõezinha ali do que é esse machismo, né? Depois, ela colocou a pandemia de Covid, destacou o aumento desse tipo de violência, visto que as mulheres vítimas sofreram agressões e não conseguiram efetivar as denúncias, tá vendo? Então, por que na Covid, por que lá na pandemia da Covid aumentou? Porque as mulheres não conseguiam sair de casa, elas estavam o tempo todo dentro de casa com os seus agressores, como sair para lá efetivar a denúncia, tá? Então, o que você tem que pensar? Eu tenho que explicar isso, por que aquela causa foi eleita por mim como uma das principais. Eu tenho que ter explicação, ou eu tenho que apresentar a consequência dela. Então, você tem que determinar uma forma de você explicar, tá? Quando nós fizemos, gente, aquelas aulas, ficou, né? Sempre explicar, devemos justificar. Quando você explica e justifica, as duas situações estão dentro, John, daquilo que tem que ser feito, tá? É importante que essa contextualização seja em torno daquele exemplo, em torno daquela causa, tá? Em torno daquilo. A banca, especificamente, ela não vai dizer assim, olha, eu quero que faça isso. Não, ela quer a contextualização. Ela não quer simplesmente que se apresente o exemplo, ou a causa, ou a consequência, ou o impacto, né? Ou o desafio. Ela quer que cada vez que você sai, já que você sabe responder qual é o desafio, ou tal, que aquilo esteja justificado e explicado, né? Claro, os pontos são avaliados também pela contextualização. Sempre, gente.
Sempre. Quando vocês pegarem o padrão de resposta de uma banca, vocês vão verificar lá que está escrito assim: apresentou as causas, desenvolveu-as e relacionou com os outros itens e ao tema central. Então, veja aqui, aquele mito de dizer que a banca CESP só queria respostas rápidas, objetivas, que não precisava fazer nada disso, isso também cai por terra. Só pegar o padrão de resposta da banca, você já percebe isso. Por quê? Eles querem um texto coeso, isso quer dizer que tem que usar conectivos, tá? E aí, quando não usa, eu aponto ali, cadê o conectivo? Teve uma redação semana passada que eu escrevi, eu não consegui, e olha que eu sou ninja nesse negócio, gente, eu não consegui reorganizar o trecho, porque não tinha conexão nenhuma, e eu pensava, meu Deus, sabe? E eu riscava, e arrumava, e tirava, e apagava, e colocava, e não conseguia, até que eu escrevi, olha, não consigo, tá? Não sei como fazer para arrumar a ideia que você quis pôr nesse texto aqui, tá? Então, a falta de conexão faz com que, mesmo que você contextualize, mesmo que você explique, que não tenha sentido. Então, é muito importante que vocês tenham em mãos sempre a tabelinha de conectivos. Quem, ó, tá aqui conosco, aqui, um que escreveu aí hoje, só tinha, acho que 2 ou 3 conectivos no seu vocabulário, porque repetiu na redação inteira, no tocante a, além disso. Não tinha mais nada de diferente. Mas por quê? A tabela de conectivos, gente, tem que ser impressa por vocês, e toda vez que vocês vão fazer redação, ela tem que estar do lado, ao ladinho. Vai fazer lá, vai lá e olha na tabela, tá? Olhe na tabela e já começa a fazer essas mudanças. Evitem a repetição, porque em algumas provas a CESP coloca lá vocabulário. E quando há muitas repetições, tá? O que acontece? Eles vão anotar em uma delas, eles colocam vocabulário, porque você não diversificou, é sempre o mesmo, tá? Tem que ter sempre essa tabela em mãos, gente. Aquilo que eu disse para vocês, a tabela de conectivo central em mãos, bem como uma tabela que vocês façam de prováveis ações para a série de questões relacionadas à educação, meio ambiente e tal. O que acontece quando vocês vão terminar a redação de vocês? É pegar a tabelinha de ações de vocês, olharem lá as ações que se enquadram naquele tema e puxar. Isso vai ficar tão automático que vocês nunca mais vão perder nota na conclusão. Essas redações que vocês estão fazendo comigo, olha a diversidade de temas que eu trago para vocês. O que vocês têm que fazer? Pegar todas essas conclusões que nós já fizemos, que vocês já fizeram, que eu já dou aqui para vocês nessa parte das respostas esperadas, gente, naquelas padrões que eu divulgo para vocês, e faça uma tabela. Coloca segurança pública, educação, tecnologia, meio ambiente, vão colocando, tá? Violência contra a mulher, contra a criança, papapá, e racismo, e não sei o quê. Podem fazer? E aí vão colocando que ações que são possíveis. Aí vocês repetem lá, coloquem lá e põem a explicação junto. Vocês vão vendo que essas ações, gente, na maioria das provas da CESP, elas se repetem, elas vão se repetindo. Então, vocês não têm como errar quando vocês estiverem fazendo essas provas. E outras bancas também, quando é problemática social, vocês vão ter uma série de ações já internalizadas, porque vocês já viram tanto, vocês já escreveram tanto, que vocês vão lá para tal coisa, basta que eu escreva isso aqui, ó. Tá? Lembrem-se o que eu digo para vocês, hein? 2 a 3 ações, não fiquem numa só, né, dona Ângela? Escrever uma só e daí ficar viajando em cima daquela ação, dizer tudo que tem de bom naquilo, aí não tem espaço para escrever, né, a mais, porque você já consumiu todo o espaço, né? Exatamente, o conectivo vai ficando familiar. Eu estou sempre inspirada, O conectivo vai ficando familiar, a estrutura vai ficando assim totalmente. Gente, quando você faz sempre a mesma estrutura, aquilo que eu falei para vocês lá no começo, a mesma frase que começa, os parágrafos, o início, tudo aquilo lá, quando você vai o tempo todo escrevendo aquilo, mas nem precisa de mais nada, vocês vão pegar a redação de vocês automaticamente e vão escrever, né? Voltando à questão, gente, que a gente precisa discutir. Tem que reescrever as redações quando eu mando a correção para vocês.
Gente, Ângela, faltou uma causa. O que você tem que fazer? Vai reescrever, arrumar a causa, explicar. Faça o texto de novo, tá? Juliana, colocou lá as 3 causas, mas não explicou nenhuma. Vai reescrever o texto, arrumar tudo que eu mandei e completar aquele parágrafo, explicando as causas como tem que ser. Todos vocês podem e devem fazer isso. A reescrita no concerto, a gente vai dar para... pode me mandar para corrigir de novo, tá? A reescrita, gente, é extremamente importante para vocês internalizarem as informações. Isso, gente, eu tô aqui para vocês, tá? Eu sei que eu não consigo dar toda a atenção que eu gostaria, porque realmente meu tempo é desse tamanho assim, tá? Mas tudo que eu puder fazer por vocês, eu farei durante todo esse prazo, esse período que nós estamos aqui. Esse é o nosso 9º encontro, gente. Lembrar que a gente só tem mais 3. E eu vou sentir falta, viu? Mais 3 só. Então, Ricardo, você não enviou a tua redação? Por quê, Ricardo? O que aconteceu? Ficou, estava trabalhando? Só vale desculpas, né? Porque são bem assim, que eu posso acreditar, tá? E eu sou bem fácil de ser convencida. Aí, gente, olha só, vamos lá, né? Trabalhar juntos. Wellington, eu fiquei muito feliz com a tua redação, Wellington. Eu fiquei. Tem uns assim que a gente vai olhando, né? Vai lembrando, eu sempre preocupada com os textos, né? Mas tem aqueles que a gente já vai lembrando, né? O Wellington, eu fiquei bem feliz, porque foi uma mudança bem significativa, né? Foi, não foi? Importante. Edmilson também, tá? Então, você veja que a gente vai... Escala? Tá bom, Ricardo. Se é escala, eu deixo, tá? Pode mandar que eu corrijo. Teve mais alguém que me mandou hoje, só porque também estava trabalhando e não pôde fazer. E eu corrijo, amanhã eu vejo um horáriozinho ali, tiro um horário e corrijo e mando para vocês, tá? Não, José, viu, José? Você tá tão atrasado, cara, que você não aparece, que o último foi tema 7, meu filho, tá? E hoje a gente vai falar do tema 8. Karina, lógico, Karina, eu não costumo dar notas sem merecimento, tá? Realmente, os primeiros aí que mandaram, tinham notas horríveis aí, eles sabem do que eu estou dizendo, tá? Eu não costumo fazer isso, não. A nota que você tirou é a nota de merecimento mesmo, tá? Renato, muito boa também a redação. E a gente, claro, vai acostumando com vocês, eu já vou sabendo quem é quem e tudo mais, né? Mas é aquela história, né? Nós temos que dar sequência. Hoje a gente vai falar do tema 8 que eu postei para você, o tema 8, né? Que nós vamos trabalhar, o 9 que eu vou postar essa semana. Eu coloquei um tema bem assim, tá? Eu acho interessante isso, né? A importância da participação feminina nas forças policiais. Eu acho esse tema muito importante. Ele vem ao encontro de toda essa discussão sobre a participação feminina na política, nas forças policiais, como presidentes e diretoras de empresas, né? Então, eu montei esse texto aqui, porque realmente, claro, aqui poderia caber em qualquer outra questão, né? Imagina, Karina, estou aqui para ajudar vocês. Eu coloquei porque, assim, eu acho que são temas que precisam ser bem diversificados mesmo. Se eu ficar aqui só dando tema para vocês da PRF e da PF, quando vocês vão fazer um outro concurso, vocês vão ter problemas, porque vocês não conseguem pensar fora da caixa daí, tá? Então, por isso, você veja, tá dentro das forças policiais, tá dentro do tema polícia, carreira policial, mas é um tema que serve para qualquer banca. Em vez de só a importância da participação feminina na política, por exemplo, é só trocar ali e tudo dá certo. Né? Vocês têm que aprender a ver que os temas são muito parecidos, né? Então, você veja que no primeiro item ali, diz assim, olha, discorra sobre o papel da mulher no mercado de trabalho, especialmente nas forças policiais, tá? O que vocês têm que fazer? Como todo texto, gente, tem que haver uma contextualização sobre isso, tá? As mulheres vêm, assim, conquistando espaço no mercado de trabalho e participando ativamente dos segmentos profissionais
como as forças policiais, tá? E aí você tem que colocar, né, que o processo de reestruturação administrativa e produtiva das empresas, tá? Principalmente das corporações policiais, tá? Faz com que essa participação seja mais expressiva, tá? Vocês, assim, quando a gente fala de participação no mercado de trabalho, a gente tem que lembrar que as profissões que antes eram dominadas pelos homens, vamos lá, engenharia, medicina, arquitetura, computação e a polícia, hoje, tá, tem um número significativo de mulheres. As mulheres foram buscando esse espaço. Então, tem que fazer essa contextualização para chegar e dizer que a questão da mulher que o âmbito profissional familiar sugerem que a mulher seja um sexo frágil, então ela não pode ir para o ingresso da polícia. E que não é isso, tá? Que essa questão toda aí, que a participação da mulher na polícia traz, inclusive, faz com que essas mulheres sejam protagonistas dentro dessas áreas. É só olhar a Polícia Rodoviária Federal, é só olhar a Polícia Civil, né? Então, fazer uma contextualização e mostrar que antes o que era um universo extremamente de domínio masculino, hoje já tem abertura para o trabalho das mulheres. Então, fazer essa contextualização e dar exemplos, né? E aí colocar, lógico, né, as corporações para mostrar o quanto as mulheres fazem parte, né, e dessa diversificação de trabalho, tá? O item 2, gente, diz assim, olha, dissertem como a emancipação feminina pode garantir a igualdade de direitos e melhor projeção na polícia, tá? Então, a gente tem que lembrar que essa área toda aqui, dessa emancipação feminina, realmente, tá? Acontece mais precisamente a partir ali de 1948, quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos ali, né? Que vai justamente intensificar os estudos, as pesquisas, o conhecimento sobre as diferenças, as discriminações e a carência das mulheres no mundo inteiro, tá? A partir dali, nas décadas seguintes, com conferências, com fóruns, tá? Internacionais, nacionais e tal, os canais de discussão sobre os temas relacionados às mulheres têm reforçado essa ideia, né? Da construção de um mundo melhor, quando também há essa promoção da igualdade de gêneros, inclusive, como direito fundamental entre homens e mulheres, tá? Então, sempre lembrar que essa emancipação faz com que, justamente, tá, as mulheres estejam preenchendo uma boa parte, inclusive, do efetivo das polícias. Tá? Faz isso, né? Essa corrente, que a gente chama corrente emancipacionista, né? Faz com que, justamente, as mulheres tenham conseguido entrar num mercado de trabalho exclusivamente masculino. Gente, eu lembro, olha, eu tenho 56 anos, tá? Eu vou ser avó agora. E aí, gente, na minha época, na época que eu isso pensa lá atrás, que não é tanto tempo assim também, né? É o conhecimento, Ricardo, é buscar, é ler, sabe, procurar, Ricardo, realmente informações para levar para vocês, né? Mas eu lembro, assim, que falava assim, vai fazer faculdade, tem que ser professor. Tem que ser professora. Não que isso seja, por muito pelo contrário, eu sou, mas eu sou professora agora, gente. Eu me formei em letras com 38 anos. Não, 38? Com 38 anos, tá? Antes disso, eu tinha outra profissão. Mas, assim, dizer assim, quando eu me formei professora, eu me formei por decisão minha. Eu quero ser professora, entendeu? E não porque a sociedade impunha que a mulher deveria ser somente professora. Compreende a situação? Então, lembra que nós tínhamos, né, hoje nós temos os homens também invadindo esse universo que era mas era amplo, né, feminino antigamente, né? Eram professoras, poucos professores. Hoje a gente já tem uma mistura. E isso é bom porque são em todas as áreas. Então, a gente tem que lembrar todas essas condições para a gente poder escrever. Quando a gente conhece um pouco que seja da história, das condições, do próprio país,
a gente consegue escrever melhor, tá? Então, ao escrever, né, esse texto, eu ainda coloquei no item 3, aponte a necessidade de se erradicar as imposições de papéis sociais para que a participação da mulher no desenvolvimento do país seja efetiva, tá? Por que é tão necessário isso, tá? Por quê? Porque eu já falei, é a condição de igualdade na lei e na vida, tá? Esse limite que existe de inserção da mulher no mercado de trabalho na sociedade tem que ser erradicado. É uma necessidade para quê? Para o país se desenvolver. Por quê? Porque as mulheres são tão capazes quanto os homens. Eu nunca são tão capazes, são mais capazes. Não, são tão capazes quanto. Isso é muito claro para mim em todas essas vertentes, em todas as mulheres que eu conheço, que são profissionais nas mais diversas áreas, porque eu tenho alunas, né, nas mais diversas áreas. Então, a gente sabe que um novo projeto de desenvolvimento acelerado, sustentável, com mais direitos sociais e distribuição de renda, a gente vai melhorar e fortalecer a democracia e a soberania nacional, tá? É imprescindível mesmo, tá? A atuação de unir as forças policiais, sociais, as forças políticas, né? E sociais, para que a mulher esteja devidamente inserida no contexto do mercado de trabalho, nas corporações policiais, em qualquer área, para que realmente o desenvolvimento do país esteja realmente garantido, tá? Então, aqui no terceiro ponto, gente, o que eu quero que vocês prestem atenção, tá? Sim, é isso mesmo, pela Maria Alice, bem isso mesmo, tá? No terceiro ponto, gente, eu não quero ações, prestem atenção, eu quero saber qual é a necessidade. Vocês têm que transformar aquele item numa pergunta. Transformem numa pergunta, a resposta dessa pergunta que vocês vão transformar vai ser o necessário. Assim, olha, diz assim, ó, aponte a necessidade de se erradicar as imposições. Não está dizendo aponte ações para erradicar, está dizendo aponte a necessidade. Então, vocês transformam numa pergunta. Por que é necessário que se erradique as imposições de papéis sociais para a participação da mulher? Por quê? O porquê. Quando vocês respondem, vocês deixam de ficar naquela situação de só apresentar ações, medidas e tal. Vocês vão dissertar a respeito do tema e a respeito do assunto, entendeu? Então, sempre vai fazer pergunta. Faz uma pergunta daquele item e aí a resposta vai cair direitinho, como uma luvinha de pelica em cada um dos itens. E é isso que importa. Vocês responderem adequadamente cada um dos itens. Bom, para vocês, né, 30 que estão aqui hoje, né, tem a missão de me mandar, então, né, no sábado e no domingo, se alguém tiver um problema, mande para mim aqui o WhatsApp, que daí vocês sabem que eu consigo ajeitar as coisas, tá? O oitavo ponto, tá? Oitavo tema. Obrigada. Oitavo tema, vocês vão fazer e mandar para mim. Aí eu vou pedir, né, claro, se vocês puderem mandar naquela folhinha do projeto, fica bem, é super mais fácil, sabe, de eu corrigir. É bem mais rápido, porque ela tá bem arrumadinha ali, né, e rapidinho eu consigo corrigir. Se não, tudo bem, eu corrijo de qualquer jeito, tá? Então, temos aí o tema 8 para essa semana, né, e aí eu já vou colocar o tema 9 na sexta-feira, conforme a gente sempre, né, combina aí direitinho, tá bom? E claro, né, olha aí, falamos, o nosso encontro é sempre muito bom, sempre muito agradável, e claro, né, acabou o nosso tempo aqui de novo, mais uma quarta-feira aí que a gente conseguiu vencer, né, e eu quero, né, que vocês estejam quarta-feira de novo aqui comigo, tá bom? Um grande beijo para vocês, gente, mas olha, grande beijo mesmo, obrigada. E eu espero vocês quarta-feira aqui de novo. Quero comentar sobre o tema de vocês, tá? Quero comentar sobre as redações de vocês. De novo, dizer que eu estou muito satisfeita e muito feliz de estar aqui com vocês. É uma honra, sempre, tá bom? Um grande abraço e até quarta-feira. Tenham uma noite abençoadíssima, tá bom? Até, tchau, gente.